Graça e paz, igreja. Boa noite. Graça e paz, boa noite a todos que estão em casa. Como é bom louvar o Senhor. Como é bom estar na presença do Senhor. Porque Ele está aqui no meio de nós. Ele está na sua casa também, recebendo adoração. Ele está aí, passeando no meio de nós. O Espírito Santo de Deus, Ele está no meio de nós, no meio daqueles que o buscam. Amém? Vamos orar mais uma vez para esse momento da palavra. Pai, continuamos louvando e adorando o teu santo e excelso nome. Senhor, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Senhor e Pai. Muito obrigada, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigada, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigada, meu Deus, por quem o Senhor é nas nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que mais uma vez, Senhor, o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra. Que a tua palavra ela é viva e eficaz. A tua palavra traz vida para as nossas vidas, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que, em nome de Jesus, seja o Senhor que venha falar aqui nesta noite, que a tua glória resplandeça no meio de nós. Espírito Santo de Deus, passeia e fala aos nossos corações. O Senhor é um Deus que fala com cada um de forma especial, dentro daquilo que cada um precisa. Por isso, Deus, que em nome de Jesus, que o Senhor apareça, que eu venha diminuir, mas que o Senhor apareça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero também dar boas-vindas aos visitantes. Temos 2 visitantes aqui. Érica, não é isso? Acena a mãozinha aí, Érica. E Emanuel. Emanuel. Como é que a igreja diz? Amém. Sejam muito bem-vindos. Mês da família e nosso tema é de volta ao Éden. Né? De volta ao Éden. É muito bom falar sobre família, é muito importante, não que a gente tenha somente um mês para falar, mas a gente precisa estar sendo ministrado como família, na nossa família a todo momento, porque a luta ela é constante, a guerra ela é constante nas nossas famílias. Então, esse mês ele é separado exclusivamente para isso, para a gente estar falando sobre família. E por que de volta ao Éden? Né? Eu estava olhando no dicionário Google, né, que a gente não usa mais dicionário, né, Ju? O Aurélio é difícil, né? Então, assim, eu estava vendo sobre o significado de Éden, né, segundo o Google. Aí eu vi uma coisa interessante, né, que o Google colocou como significado Éden, lugar de delícias. Lugar de delícias, lugar de prazer. Éden. Aí eu fiquei meditando, né, sobre essa questão do lugar de delícias, desse lugar de prazer. Um lugar de delícia, um lugar bom, é o lugar que todos nós queríamos estar, né? Pelo menos eu gostaria. Nesse lugar de comunhão, nesse lugar de paz, nesse lugar de acolhimento que essa palavra Éden nos leva. Aí depois eu pensei, né? É nesse lugar também que Deus quer que nós estejamos. Não é isso? Então, aí eu volto aí eu pergunto, né, para a igreja, que lugar é esse, né? Como é que a gente chega a esse lugar? Aí eu continuei pensando, né, que
o Éden também nos remete ao início, ao princípio de todas as coisas, à criação de tudo. Éden, Jardim do Éden, o lugar que Deus criou para que o homem vivesse, esse lugar de delícias. E dentro dessa criação, Deus também criou a família. A família é criação de Deus. Deus, ele é o arquiteto perfeito da família. Amém? E Deus, como ele é o arquiteto perfeito, ele faz tudo perfeito, né? Ele faz tudo direitinho, sem falhas, sem deslizes. Deus não erra. Deus não erra. Nós erramos. Deus não erra. Aí a gente para pensar que esse projeto perfeito, que é a família, está nas nossas vidas que somos imperfeitos. Mas não era para ser assim. Né? Infelizmente, houve a queda, e a gente tem visto cada vez mais algumas coisas se perdendo. Então, mas nós somos imperfeitos vivendo na família, que é um projeto de Deus perfeito, mas nós que caminhamos com aquele que é perfeito, a gente está em busca desse Éden. A gente está em busca, a gente precisa viver em família em busca dessa perfeição. Viver dentro das especificações desse arquiteto. O arquiteto, ele tem um projeto já. Esse projeto já está escrito, com medidas, com as especificações certinhas. E está aqui, na palavra dele. A palavra do Senhor tem a especificação certinha para que a gente viva bem. Eu acho muito interessante quando o Senhor vai dando as ordens para a gente, quando o Senhor vai dizendo para a gente, faça assim, e ele diz depois, né, no final, para que te vá bem. Tudo que o Senhor manda que a gente faça, toda a ordem do Senhor, é para que tudo vá bem na nossa vida. E aí, dentro desse contexto da família, a gente sabe que tem acontecido muitas distorções, tem acontecido muita inversão de valores. A sociedade que a gente vive hoje está tentando, alguns, né? Tentando destruir princípios e valores que já foram estabelecidos por Deus para que tudo vá bem na nossa vida. E a gente não pode se conformar com isso. Aí, por isso que o ministério, ao pensar, né, qual tema que a gente traria para a igreja, a gente imaginou isso, para que a gente crescesse junto nisso, para que a gente aprendesse junto sobre a ordem principal de Deus para a nossa família, para que a nossa família vá bem. Domingo, Isabela e Joel falaram sobre honra. Um valor extremamente fundamental para a família. Honra aos pais, honra aos mais velhos, honra a liderança. Muitas vezes, a gente tem visto isso se perder dentro de algumas famílias. E a gente precisa resgatar. Esse é o nosso intuito, falarmos durante esse mês sobre o resgate desses valores, o resgate desses princípios. A gente precisa estar lembrando o tempo todo, meditando nisso, na palavra do Senhor, no que o Senhor nos orienta. Então, hoje eu quero falar sobre outro assunto fundamental, outro princípio fundamental para a nossa casa, para a nossa família, que é a fé. A gente precisa viver por fé, viver a fé dentro da nossa casa, alimentar a fé dentro da nossa família.
Aí eu, de novo, fui para o amigo Google e ele disse que existem 3 benefícios da fé, que é a saúde mental, a física e a emocional. A Bíblia nos fala isso já, que a fé, a nossa fé, nos cura nessa área. Em Hebreus 11:6 fala: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Nós precisamos agir com fé. Nós precisamos ter fé para agradar o nosso Senhor. E agora a gente vai entrar no texto que eu quero meditar com a igreja, compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. Que está em Marcos 5. Marcos 5. Marcos 5, dos versículos 21 ao 43. A gente vai ler o Marcos 5, do 21 ao 43, mas vocês já podem deixar marcados também Lucas 9, do 40 ao 56. Vocês que estão em casa, Marcos 5, do 21 ao 43. É uma leitura que a gente conhece bastante. Amém, igreja? Posso ler? Eu vou ler, vocês acompanham. E, passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então, a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te.
E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Aleluia. A história é sobre Jesus, né, irmãos? É sobre Jesus. E ele está nos ensinando algo precioso, que é fé. Né? Jesus ele está nos ensinando sobre fé. Nessa passagem, a gente pode perceber, a gente pode ver, né, que são duas histórias que se entrelaçam. Né? E eu quero ressaltar a história desse pai. A gente ouve muito falar de mãe, né? Mães que oram, mães que jejuam em prol de seus filhos. E aqui está falando sobre um pai. Um pai que é chefe da sinagoga, né? Jairo ele era responsável pela administração e pela manutenção do local, né, do templo, da sinagoga. E era um homem de posição. Era um homem que, aos olhos daquele povo, era um chefe, era um líder. Mas Jairo estava passando por um problema muito sério. A filha dele estava para morrer. E naquele momento, Jairo ele se despojou de tudo que ele era, de toda a posição. E Jairo, ele se prostrou aos pés de Jesus. Jairo, ele se despojou de toda vaidade, de todo orgulho, de todo e qualquer sentimento. E se prostrou diante de Jesus. Ele clama que Jesus vá até a casa dele. E automaticamente Jesus vai. No Salmo 51 fala que, o salmista fala assim, né? Que um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Pai, mãe, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. O Senhor escuta as nossas orações. Jairo, ele viu muitos milagres de Jesus, eu creio, ouviu e creu que Jesus poderia fazer aquilo pela filha dele, poderia curar a filha dele. E ele se humilhou e clamou que Jesus fosse até a casa dele para que a filha dele fosse curada. E nós como pais, nós precisamos nos humilhar diante da potente mão do Senhor mesmo, porque Ele pode. O nosso Deus é o Deus do impossível. Independente do que esteja acontecendo na nossa casa, com os nossos filhos, nós precisamos crer. Nós precisamos ter essa fé de Jairo que se despoja de si mesmo, se despoja de qualquer tipo de religiosidade, e abre o seu coração ao Senhor, se prostra e clama. E reconhece quem Ele é. Jesus, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é resgatador das nossas vidas e da nossa família. É a vontade do Senhor. É prazer para o Senhor resgatar a nossa família, salvar a nossa família, curar a nossa família. Mas, voltando à história, né? Quando o Senhor vai com Jairo, junto com ele vão os discípulos, vai Jairo, claro, e vai uma multidão. E a Bíblia fala que essa multidão apertava Jairo, ou apertava Jesus. Mas junto com aquela multidão, né, e a gente pode dizer que ali naquela multidão tinha uma multidão de gente curiosa. Um monte de gente querendo ver o que estava acontecendo somente. Mas tinha uma pessoa ali naquela multidão que estava ali para fazer a diferença. Fazendo a diferença. Que era essa mulher. A mulher do fluxo de sangue. E a gente sabe que ela sofria de hemorragia há 12 anos. Já tinha gasto todos os seus recursos financeiros, tudo que a questão humana poderia resolver,
ela já tinha buscado. E ali naquele momento, ela disse, né? Se tão somente eu tocar na vestimenta dele, eu serei curada. Essa mulher também creu. Ela não estava ali simplesmente como uma curiosa. Ela creu. Ela não estava ali simplesmente, vou ver o que pode acontecer. Não. Ela creu que se ela tocasse simplesmente na roupa dele, ela seria curada. E aí a gente traz para a nossa casa, traz para a nossa vida, né? Que a gente precisa viver na nossa casa e na nossa família não como somente espectadores dos milagres de Jesus. Jesus continua fazendo milagres, gente. A gente está vivendo um tempo que a gente só ouve tragédias. Tragédia, tragédia, tragédia. Tem acontecido? Tem acontecido. Nós temos orado, nós temos nos compadecido. Mas Jesus continua fazendo milagres. Jesus continua sendo o Deus de milagres. A gente não pode esquecer disso. E a gente precisa romper essa multidão, muitas vezes. Ensinar os nossos filhos a romper essa multidão que simplesmente tem curiosidade e viver uma vida com Jesus. E buscar ter experiências com Jesus. Porque as experiências, elas alimentam a nossa fé. Sabe? Elas alimentam. Nossos filhos precisam vir para a igreja. Eles precisam congregar, sim. Participar das coisas. Mas, acima de tudo, eles precisam aprender a buscar, a viver essa experiência com o Pai deles, que é Deus. Tem uma frase que eu já escutei de alguns, né? E eu vou reproduzir, acho que Giovanni já ouviu também, é que Deus não tem neto, né, Gel? Deus tem filho. E os nossos filhos precisam aprender isso. Que eles são filhos também. E filho se relaciona com o pai. Amém? Eles precisam tocar em Jesus. Nós precisamos tocar em Jesus. Nós temos livre acesso. Através da oração, através do jejum, através da busca. Nós precisamos. E Jesus também nos ensina, através dessa experiência com essa mulher, que ele cura a todos os níveis. Ele não curou ela só fisicamente. Ele curou ela emocionalmente. Ele curou ela espiritualmente. Em Lucas 8, 48, olha como ele fala. Eu meditei em Marcos e Lucas, contando a mesma história, mas eles têm alguns detalhes, né, na descrição que são um pouco diferentes. Na verdade, são iguais, mas só a forma mesmo de escrever. Em Lucas 8, 48, fala assim: e ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Tem bom ânimo, não temas. Filha, ele naquele momento, ele curou aquela mulher de todo o abandono que ela tinha sofrido. Aquela mulher, ela era marginalizada, aquela mulher, ela vivia à margem da sociedade. A tua fé te salvou. Ele curou ela espiritualmente naquele momento. Vai em paz. Você é liberta de todo julgamento. Você é liberta de tudo aquilo que te empatava de prosseguir. A cura foi completa. E aí a gente volta para o pai, né? Para Jairo. Jairo estava junto, vendo tudo isso. Eu acredito que Jairo, naquele momento, estava com o coração mais aflito do que eu nunca. Acho que Jairo estava ali, e minha filha, Jesus. Eu pedi que o Senhor fosse até minha casa para curar minha filha. Isso é interpretação minha, né? Então, eu acredito que ele, naquele momento, ele estava agoniado. Mas quando ele viu o que Jesus fez na vida daquela mulher, a fé de Jairo foi mais alimentada. Porque ele viu, mais uma vez, o poder de Jesus curando
libertando, fazendo tudo isso. Mas, logo depois vinha a prova da fé. Aqueles que trabalhavam junto com Jairo na sinagoga e diz, não incomode mais o mestre, não. A sua filha já morreu. Aí pense aí. Na nossa vida, né? Na nossa família. A gente passa por muitas coisas dessa, né? A questão, muitas crises dessa. A gente está ali com fé e se levanta um diagnóstico que a gente não imaginava. Se levanta uma crise financeira. Se levanta um conflito. Né? Aqui na Terra, a gente vai passar por muitas provas. Uma enfermidade, um abandono, uma consequência de decisões erradas. Tudo isso a gente vai passar. Mas a gente vai passar. Tudo isso passa. Eu sei que enquanto a gente está passando, como foi com Jairo, né? E eu acho que como deve ter sido difícil para Jairo ter que aguardar, porque a espera é muito difícil. A espera do milagre é muito difícil, porque tem muitos obstáculos, tem muitas dificuldades que aparecem no caminho. Principalmente quando esse milagre que a gente aguarda é na vida de alguém que a gente ama. É muito difícil aguardar. E para Jairo foi, conosco também. Mas o Senhor Jesus, logo depois que esse homem, esse funcionário da sinagoga, fala isso para Jairo, não importune mais o mestre, Jesus vem com bálsamo, porque ele é desse jeito. Ele é atento, Jesus ele está atento a toda e qualquer aflição da nossa vida. O Senhor vem e diz, em Lucas mesmo, Lucas 8,50, olha o que ele diz para Jairo. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo, não temas, crê somente e será salva. Não temas. Jairo, não tenha medo. Crê somente, apenas creia, Jairo. E ela será salva. No final de tudo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, não tenha medo, creia, vai dar tudo certo. E a gente precisa crer. A gente precisa ter atitude de fé. Jairo, ele se despojou de quem ele era. Jairo, ele foi apenas pai. Pai daquela menina que necessitava daquele milagre. Jairo se humilhou e clamou ao Senhor pela filha dele. No caminho do milagre, Jairo encontrou vários obstáculos. A multidão, encontrou essa mulher, encontrou aqueles que não criam, porque muitas vezes na vida da gente, a gente encontra esses que não creem. E não é bom que a gente dê ouvido àqueles que não creem. A gente precisa focar no Senhor. Jairo, ele não saiu de perto do mestre. Não saiu. Jairo ficou o tempo todo ali. Não tirou os olhos do Senhor. E através dessa fé, a filha dele foi ressuscitada. E a gente precisa ter atitudes de fé nas nossas casas, os nossos filhos, os nossos cônjuges, nossa mãe, nosso pai, seja lá quem for, precisa ter essa fé alimentar através das experiências. A gente precisa estimular isso. E a gente cresce e edifica o outro através dessas experiências. A gente, como eu já falei, né, a gente tem ouvido muita coisa, muitas notícias tristes, muitas notícias desesperadoras até para alguns. A gente não pode esquecer que Jesus ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. As promessas do Senhor para as nossas famílias vão ser cumpridas. A gente precisa lutar para isso. Precisa crer que as promessas serão estabelecidas nas nossas casas.
E essas promessas, elas independem de tempo. Deus ele não está preso à circunstância. E me chamou muita atenção um fato. A filha de Jairo tinha 12 anos, quando adoeceu e morreu. A mulher do fluxo de sangue sofria há 12 anos dessa enfermidade. Situações, famílias diferentes, situações diferentes, para um mesmo Deus. Deus, ele ressuscitou Jesus, que é Deus. Ele ressuscitou aquela menina de 12 anos. E ele ressuscitou também aquela mulher que sofria há 12 anos. Ele é o Deus de milagres, ele é o Deus Emanuel, é o Deus de promessas. Então, para fechar, eu quero dizer uma coisa para a igreja, dizer para você que está em casa. Tenha fé e plante fé em sua casa. Resgate a fé. Resgate atitudes de fé junto com sua família, para que seus filhos vejam, para que todos vejam que Deus é um Deus vivo, que Deus é um Deus que continua fazendo, que continua operando. E como ele disse para Jairo, no final vai dar tudo certo. Muitas vezes o final não é como nós queremos, mas se nós cremos nele, se nós colocamos nas mãos dele, vai dar tudo certo. Porque ele é perfeito e tudo que ele faz é perfeito. Amém? Que Deus nos abençoe. Vai falar, pastor? Que Deus nos abençoe e que tenhamos uma noite maravilhosa na presença do Senhor.